Muito bem, né? Generative AI, como surgiu, seu impacto e como aplicar no seu negócio em 2025. Claro, esse assunto foi escolhido justamente porque é um assunto do momento, né? E que está todo mundo de olho. Claro, eu não tenho como falar desse assunto sem falar um pouquinho da filosofia, né? Eu não vou me delongar muito na filosofia, mas para a gente entender como a coisa funciona e como a gente poderia aplicar isso dentro da nossa empresa, é necessário que a gente pelo menos entenda como funciona e para poder achar criativamente, né, aonde a gente consegue enquadrar dentro da empresa, dentro das atividades que a gente tem, né? Então, os principais objetivos aqui dessa apresentação é, primeiro de tudo, desmistificar um pouco, né, o que está acontecendo aí no mercado, o bafafá todo que tem por aí, né, e aterrissar um pouco aí para as ferramentas que representam, que representam esse tipo de tecnologia no dia a dia. E, claro, vender o nosso peixe, né, mostrar onde a Bob Bytes pode ajudar nessa transformação e estratégia de dados com tecnologia e com inteligência artificial. Porque a gente não pode falar de uma estratégia de inteligência artificial sem uma estratégia de dados. Né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois aí no meio do caminho, onde essas duas coisas se conectam, né? Porque a gente pega lá o Gemini ou o Chat GPT e começa a conversar com ele, a gente pensa, onde é que estão esses dados, né? O que tem os meus dados a ver com essa operação de AI ou de agentes de AI? E aí eu queria fazer um disclaimer antes, né? Tem algumas pessoas aí, inclusive, que eu conhecidas, né, que são pessoas da área e que conhecem essas tecnologias tão bem ou melhor que eu. E eu vou falar de conceitos aqui, mas eles estão didaticamente montados e também simplificados, né? De uma maneira simples para que sejam entendíveis. São muito mais profundos de tudo aquilo que eu vou falar aqui. Mas, obviamente, para a gente ser rápido dentro do tempo que a gente está esperando, que é aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, mais ou menos, aí no final a gente vai fazer uma rodada de bate-papo que a gente pode também conversar sobre esse assunto. Então eu queria que isso ficasse claro para vocês, que talvez eu fale alguma coisa e o cara diz, pô, o cara está falando isso, né? Não, mas é que eu estou querendo ser didático. Nem em todos os casos, às vezes é porque eu não sei mesmo. Então vamos lá, né? Primeira coisa, algumas palavras, né, sobre inteligência, porque, claro, a razão desse slide aqui e do próximo é justamente aterrissar a questão da inteligência artificial, da inteligência natural, num âmbito de negócio, né, primeiramente. Beleza, né? Então, inteligência, né? É engraçado porque a gente pensa que a gente é inteligente, que a gente tem cérebro, porque a gente foi feito para pensar, né? Que a gente tem o cérebro, aquela coisa toda. Mas na natureza, os únicos animais que têm cérebro são os que precisam de movimento, controlar movimentos, né? Tem uma alga, né? Que é essa sea squirt. Essa alga aí, quando ela nasce nadando, né? Aí depois, quando ela acha uma pedra para que ela vai se instalar e daí vai crescer, né? Aí ela não precisa mais nadar. Então ela come o próprio cérebro, porque ela não precisa mais do cérebro. Né? Então na natureza tem esse exemplo aí, ela nasce com o cérebro porque ela precisa controlar movimento e nadar. E depois que ela se pega, não precisa mais, ela come o próprio cérebro. Né? Então o ato de pensar e da gente ter essa prepotência de estar pensando, ele está muito mais associado com um sentimento da coisa inteligente, né, com a nossa comunicação e a relação que a gente tem, não necessariamente com um gato, um cachorro ou uma outra pessoa, mas com uma máquina também. Isso que nos dá essa parte romântica de toda essa tecnologia, né? Tem esse cara aí, o professor Jill Weinberg, que ele fez esse robô que está aí na tela. Esse robô aí é um robô que escuta música,
toca música num xilofone, e ele também tem câmeras, e ele consegue olhar para a cabeça das pessoas que estão em volta dele e acompanhar o movimento assim. Então ele tem um computer vision ali que acompanha, né? E aí ele botou esse robô para tocar com aquele cara de hip hop ali, aquele rapper, né? E aí o robô fazia assim e olhou para o rapper ali num momento, e o rapper olhou para ele e fez assim, né? E tal, juntos os dois, e o rapper começou a sorrir. E no final, quando perguntaram para ele sobre o relacionamento dele com o robô, com a máquina, ele usou palavras sentimentais, né? Ele disse, não, o robô estava curtindo. Ele disse, the robot was enjoying, porque uma sensação que ele teve de estar com o robô ali dançando, como se o robô tivesse um sentimento e tivesse essa sensação, que não fosse uma máquina, né? Que fosse um outro ser inteligente. Então, esse é um mito construído em cima da inteligência, que nós, enfim, né, descontando a parte de religião de cada um, que a gente respeita, evidente, mas na natureza as evidências que nós temos são essas, né, que a inteligência é uma consequência de um estado, de uma máquina orgânica que nós temos, que é o cérebro, como dizia o Stephen Hawking, né, there is no heaven for computers, né, não tem céu para computadores. Antes de morrer, ele falou isso aí, né? E a gente não sabe, evidentemente, né? Mas essa relação da máquina com a inteligência. O Bill Gates, quando ele encontrou o OpenAI lá, o cara do ChatGPT e tal, que mostrou para ele, tem uma série aí do Bill Gates na Netflix, que eu recomendo, inclusive, para assistir, e ele falou sobre como se a inteligência artificial tivesse acordado, né? Porque quando ele conversou com o ChatGPT e tal, aí ele perguntou, pô, o que mais que isso aí pode fazer e tal. Esse livro aí, The Coming Wave, inclusive, é uma recomendação que ele recomenda todos os anos, livros de férias, né? Ele recomenda esse livro aí. Do Mustafa Suleyman, que é o co-founder aí da DeepMind. Aí, claro, né, pensando do ponto de vista histórico e de negócio, que é o que a gente está todo mundo interessado neste momento, né, na época do tecido, né, do tear, que as pessoas faziam à mão, né, o pessoal inventou uma máquina de tear e, pô, todo mundo que fazia tear à mão meio que perdeu o emprego, né? Começou a máquina que fazia o tear, fazia muito mais tear, fazia quilômetros com 3 pessoas, enquanto antes precisava de 100 pessoas para fazer 10 metros, né? Sei lá, 100 metros, né? Então, a mesma coisa aconteceu com o computador e a mesma coisa que está acontecendo agora, né? Está surgindo uma tecnologia que é rodando dentro dos computadores, evidentemente, e que é uma grande ferramenta que vai potencializar ainda mais o trabalho que a gente faz no dia a dia, né? Eu botei uma fotinho da robô Sofia ali naquele canto, justamente para eu me lembrar que a primeira vez que essa robô apareceu, ela disse que ela era uma robô de inteligente, que ela queria dominar a humanidade, né? Primeira coisa. Aí foi um bafafá nos jornais, na televisão e tal, não sei o que o robô não sei o que. Então, claro, os caras fizeram isso por marketing, né? Para chamar a atenção. Então, esse bafafá todo que está acontecendo por aí, claro, existe um grande impulso de marketing dessas empresas que fazem modelos de linguagem para chamar atenção para suas empresas e, evidente, não necessariamente bem ou mal, né, mas para chamar atenção para esse produto, para maneira fascinante como esses produtos trabalham. E, claro, existem alguns perigos, né, como o pessoal coloca nesse livro aí do Coming Wave, por exemplo, com relação a trabalhos que serão perdidos e com relação a coisas boas também que vão acontecer, que o conhecimento vai ser, vamos dizer assim, muito mais barato, né? Por exemplo, uma consulta médica, que a gente precisa de um profissional médico, daqui a pouco não vai precisar mais de um profissional médico, porque o cara vai fazer umas consultas, pelo menos o básico,
vai estar disponível, um engenheiro ou matemático ou coisas desse tipo vão estar mais acessível às pessoas com relação ao conhecimento especificamente, né? Mas também tem coisas que podem ter risco aí, né? Usando esse tipo de ferramenta. E a gente cada vez vai evoluir mais. Tem a questão da ética, né? A questão de usar para o mal, e, enfim, tem uma série de coisas aí. Mas, claro, é uma ferramenta, não é uma criatura, né? Isso aí quem falou foi o cara do chat GPT lá. Ele disse, na época que ele estava lá no congresso, lá, os caras questionando ele e tal e tudo mais. Então, muitos trabalhos serão perdidos, evidentemente, mas serão trocados e muitos outros vão surgir. E talvez até mais fáceis de operar, né? Porque assim como a gente tem uma máquina de operador de laboratório, por exemplo, que é um técnico que opera uma máquina de exames, de exame de sangue, ou de exame de qualquer coisa, ele não entende do exame, mas ele sabe operar aquela máquina. E aquela máquina é complexa, né? Então, as máquinas generativas e os agentes generativos, né, de AI que vão começar a surgir também são máquinas que vão ser operadas por essas pessoas e que vai ser complexo de operar essa máquina. Mas ele não vai precisar necessariamente entender daquele assunto. Bom, beleza, né? Passando adiante, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar a qualquer momento. Como é que a coisa funciona, né? A coisa funciona assim, a ideia é a gente predizer, né, o que vai acontecer, não necessariamente no tempo, mas com relação a duas grandezas. Então, se a gente pensa, por exemplo, que o eixo X é o número de bares que tem na cidade, né? E o eixo Y é o número de bêbados encontrados todos os domingos, a gente vê que a gente tem uma lista de pontos, né? Quanto aumenta o número de bares, aumenta o número de bêbados, né? Estou citando bares e bêbados porque às vezes a gente tem a noção de que é uma coisa temporal, mas na verdade não é temporal, né? Pode ser a relação entre duas variáveis. Então a gente tem esses pontos aqui, que são os dados, e a gente calcula uma reta que passa por esses pontos aqui, né? Ou seja, uma reta que melhor passa nesses pontos aí. Para quê? Para que quando a gente tenha dados que a gente não tem no nosso banco de dados e aponta para frente, para aqui a gente vai saber, vai estar mais ou menos em média por aqui. A gente faz uma predição daquilo que vai acontecer lá na frente, né? Para isso que servem os modelos. Esse modelo de uma reta, esse aqui de cima, é o modelo de regressão linear, nesse caso específico. Mas os modelos de regressão são a mãe de todo o machine learning, praticamente. Tem outros modelos aí no caminho, o pessoal que entende do assunto aí está sabendo, mas, como eu falei no começo, algumas coisas mais simples, né? Então, esse modelo aqui, eu tenho que acertar ele aqui, nessas duas variáveis que tem aqui, ó, A e B, ou seja, eu mudo elas para elas se encaixarem nesses pontos aqui. Para mudar elas, né, eu preciso fazer uma matemática, nesse caso aqui, mínimos quadrados, tal, não sei mais o que, porque é um problema bem simples, né? E aí eu ajusto esses parâmetros para que a reta se encaixe ali. Fazer um carro andar pela estrada sozinho é a mesma coisa, entre aspas, né, é fazer com que ele passe por cima dos pontos onde está a estrada. Não é nada mais do que isso, né? Não é uma coisa assim mítica ou romântica, é simplesmente a gente tem um conjunto de pontos e a gente faz uma equação matemática, que é o modelo que vai por cima desses pontos. Evidente que esse problema é simples no caso da reta, né? No caso do carro é muito mais complexo. Ajustar essas duas constantes aqui, A e B, para que a reta fique ali naquela posição, fazer aquele ajuste, a gente faz um algoritmo matemático que faz isso. E é isso que o pessoal chama de aprendizagem. É como se, ou seja, ajustar essa equação aí de acordo com esses pontos é a aprendizagem da máquina, né? Machine learning. Então, beleza, a máquina aprende. Não, ela aprende a resolver uma equação matemática. É claro que essa equação matemática, no sentido de rede neural complexa, de um carro, por exemplo, de uma máquina generativa, é um modelo de regressão gigante, né? Matrizes de matrizes, com cada elemento da matriz são tensores e tensores, e
tensores e tensores, e uma capacidade computacional gigante. Então, para corrigir todos esses parâmetros, para que ela dê uma resposta satisfatória, tem métodos numéricos de resolução que fazem isso. E isso é que se chama de machine learning. Claro, se eu tenho um gráfico desse aí, ó, né, vamos dizer assim, um ser humano, né, eu consigo olhar esse gráfico aí e saber que as vendas, por exemplo, de junho estavam grandes e quais serão as vendas de setembro. Um ser humano mais ou menos consegue analisar. Mas um computador, para fazer isso, ele precisa ter um algoritmo numérico, né? Ele precisa fazer um cálculo numérico para fazer isso, que é um algoritmo que projeta, que aproxima um modelo, né? Que é uma forma matemática. Tem uma penca de modelos aí, na parte de estatística, né? Tem os lógica simbólica, tem as partes de estatística, probabilidade, tem os random forests, tem os hiperplanos, tem ajustar curvas em um espaço 3D. O que acontece num problema mais complexo de machine learning é que são muito mais dimensões, né? Não são só 2 ou 3 dimensões. São N dimensões, né? Aqui é uma lista, mais ou menos, de uma penca de modelos aí, que tem modelos de matemática pronto. Todos eles estão aí, cada um com a sua técnica numérica e matemática, para fazer, basicamente, a predição do próximo passo, né? Aquilo que vai acontecer depois, matematicamente, né? Beleza. Generative AI é uma rede neural desse tipo aqui, basicamente, né, onde faz parte do ramo da inteligência artificial. A minha primeira rede neural eu fiz acho que foi no ano 2005, onde não tinha modelos, não tinha nada, não tinha TensorFlow, era matemática pura. Eu conheço essas tecnologias e vi a evolução delas e trabalhei com elas numericamente para poder entender e utilizar elas no dia a dia, né? Então, é tudo o ramo da inteligência artificial, que não é uma coisa nova. Já vem lá do tempo de antes da Segunda Guerra, com o Babbage e com o Turing, e com essa galera toda aí, que escrevia software já desde aquele tempo, e a gente veio evoluindo. Então, os modelos de linguagem, que são os chamados aí generativos, né, mas tem outros tipos também, fazem parte desse ramo da inteligência artificial. Tem uma série de coisas, não tem só modelos generativos, né? Tem os modelos generativos, tem os algoritmos de machine learning e ainda tem métodos estatísticos que são utilizados, que também tem uma certa mescla aí entre esses modelos estatísticos e de machine learning e tal. Tem pessoal ainda discute no bar o que é machine learning, ou se é um ramo da estatística, se não é, a inteligência artificial, essa coisa toda. Beleza. Como é que funciona Generative AI, né? Falado tudo isso, da questão da predição, né? Veja só, Generative AI prevê a próxima palavra dentro de uma sentença. Claro, ela tem uma matriz, né, com essas palavras todas aí, gigante, dando pesos e estatística para cada palavra de acordo com a sentença e o contexto. Então, é como se ela completasse qual é a próxima palavra. Suco de maçã, né? A próxima palavra, suco de maçã com açúcar. A próxima, no copo. Depois, gelado. Aí o modelo reaplica nele mesmo a própria sentença, para ir gerando o próximo pedaço. E aí vai gerando o texto, conforme a gente vai escrevendo e interagindo com ele. Basicamente, evidentemente, conceito simplificado. E isso é o tal do prompt, né? Que o pessoal fala, o prompt, qual é o prompt? Engenheiro de prompt é uma profissão do futuro, tal. É isso, o prompt. O prompt é aquilo que a gente entra na máquina generativa para que ela se retroalimente e nos traga de volta um texto, né, um novo contexto daquilo que a gente está falando. Eu coloquei ali embaixo o exemplo tipo, Neymar é muito conhecido por, vai ser uma resposta, né? Ayrton Senna é muito conhecido por, vai ser outra resposta, porque ela analisa o contexto dessas palavras ali. É muito conhecido por, é igual, né, nos dois casos, mas a resposta é diferente, mudando só uma palavrinha. É porque ela muda de contexto. Esses contextos são todos calculados em matrizes de pesos e tal e tudo mais, dentro de uma rede neural dessa aqui, Multilayer Perceptron, uma MLP.
que é chamado de RNA também, rede neural artificial, com tabelas e números, né? Aonde estão esses dados? Estão na internet, né? O modelo consulta, quando a gente vai lá no chat GPT ou no Gemini e escrevem, eles estão na internet? Não, eles estão dentro do modelo numérico, dentro desse A e B que tem aqui no modelo ali, né? Ups, aqui, ó, A e B, eles estão aqui dentro, calculado um monte de número ali e foi calculado. Como é que os caras calculam isso? Fazendo treinamento. Pegam a rede, treinam a rede toda e vão recalculando, medindo as saídas e as entradas, baseado com todo o conhecimento que tem na internet. A gente sabe que ninguém usou nenhuma informação privada, né? Só tem informação pública. E beleza, aqui tem mais ou menos um modelo de como isso funciona com as palavras de probabilidade que saem no final. Então, beleza, né? Não é uma criatura, não é um cérebro, não é nada. A gente não sabe se o nosso cérebro funciona igual a isso ou não, mas teoricamente aí o resultado é esse. Agora, o que se pode fazer com isso, né? Ou seja, entra um texto e retorna outro texto, né? De uma maneira legível para um ser humano. Claro, legível para um ser humano e também legível para um computador, né? Porque um computador também usa um tipo de linguagem. Então, esses modelos, eles, de certa forma, geram sequências de bytes, né? A partir de outras sequências de bytes. Então, podem gerar documentos, podem classificar documentos, podem gerar código, podem gerar imagem e vídeos, porque é tudo bits e bytes, né? Então, um modelo que é treinado para mim escrever um texto lá grandão, ele gera um vídeo daqueles que a gente está vendo na internet, aí uns caras com chifre muito doido, negócio, pá. Inclusive, tem um debate nos Estados Unidos sobre o patente de direitos autorais de prompt, para o cara fazer... O cara quer fazer um filme, né? Vai lá, faz um prompt desse tamanho e o modelo sai um vídeo e ele quer patentear aquele prompt. Me parece que foi negado. Não é possível patentear prompts de máquinas generativas. Beleza. Então, o que dá de fazer com isso aí, né? Primeiramente, o que vai acontecer com isso aí no dia a dia agora? Basicamente, dentro da empresa, tem duas grandes vertentes, né, que eu considero que são as vertentes de mercado na área de serviço e de operação da empresa. A primeira delas é o dia a dia corporativo, ou seja, o usuário normal para avançado, que ele usa essas ferramentas no dia a dia para ajudar ele a fazer uma carta, escrever um e-mail, fazer uma planilha, juntar documentos da empresa para fazer procura, né? Deixar o dia a dia mais fácil e mais rápido, fazendo coisas para cá, para lá, escrevendo e-mail, fazendo apresentações. Tem uma penca de ferramentas que são chamadas de agentes, umas são agentes de AI, outras têm conceitos aí diferentes, mas o nome científico são aplicativos de LLM, né? Esse é o nome científico. Assim como a gente tem aplicativo web, né? O aplicativo mobile, tem um aplicativo de LLM, que é um aplicativo que utiliza os modelos de linguagem no seu funcionamento. Esses são agentes de AI, vamos dizer assim, né? Agentes já é um conceito antigo também. Agente é um programinha residente que fica rodando ali sozinho, que não tem interface, tu não vê ele. Para quem tem Windows é o Ctrl Alt Del. Parece uma lista de tarefas, tem aqueles programinhas ali rodando, aquilo é um agente, um programinha daquele sozinho que está ali escondido, que a gente nem sabe o que ele está fazendo, mas ele está ali rodando, né? Esses agentes, tem vários tipos de agentes, entre eles agentes de ETL, por exemplo, que são pequenos programas que leem dados de APIs, bancos de dados, e salvam esses dados em um banco de dados grande para possível ou posterior análise, né? Então, esse aqui, no caso, é um agente de AI. Tem uma penca no mercado, que faz um monte de coisas. Todos eles usam os modelos, né, os LLMs, dos grandes players, basicamente. Né? Alguns não, evidente, mas a maioria usa os modelos dos grandes players. E modelos open source que tem por aí.
Dentro das empresas, né, o grande desafio do momento é com o que isso pode fazer, o que eu posso fazer com isso, né? Então, vão surgir profissões aí de engenheiros, product owner de AI, a empresa talvez tenha que montar um setor de dados ou um setor de AI, porque estratégia de dados e estratégia de AI precisa de uma estratégia de dados para poder ter a AI funcionando em alguns casos, nem que sejam dados de e-mail ou dados de comportamento ou qualquer coisa que se queira, né? Então, profissões novas vão surgir dentro das empresas e vão se remanejar essas pessoas todas aí nas suas funções. Alguns vão ser simplesmente um operador de agente, né? Operar, ou seja, o agente está lá fazendo a função dele, aí tem uma coisa que ele não pode fazer, que ele precisa de uma permissão, de uma chave, ou precisa de uma atividade um pouco mais complexa, ele pede ajuda para um ser humano. Aí o ser humano recebe uma notificação, pipoca ali, né, no WhatsApp. Eu preciso que tu me dê a senha, não sei o que, ou que tu entre lá, faça login e aperte OK. Aí o operador do agente aperta o OK e diz, apertei, continua aí. Ou ele já detecta sozinho e segue o seu caminho, por exemplo, né? Agora, o que pode ser feito com isso aí, além desses todos quais são as possibilidades, né, que existem no mercado, né, problemas reais, aonde que a gente aplica isso aí tudo, né? Beleza. O Google é um dos maiores players do mercado nesse mercado de AI, né? Já há muito tempo, desde o search do Google, que já é baseado em AI. Evidente que, como parceiro Google, que nós somos, eu não podia deixar o Google de fora dessa festa, né? O Google está lançando agora o Google Agents Space, né? Que é um espaço, uma ferramenta do Google que ainda não está liberada, mas a gente já tem acesso a ela, que é um espaço para o colaborador fazer agentes de uso próprio e até mesmo compartilhar dentro da empresa. Esses agentes podem fazer várias coisas, é a nível de usuário, né? Pode ler documentos, pode fazer resumo de documentos, pode fazer muito mais coisas do que o Gemini hoje disponível nas licenças de Google Workspace, que agora vem com o Google Workspace, né? Grátis, entre aspas, antes tinha que pagar separado, agora vem junto. Ele é muito mais sofisticado e leva essa relação a um outro nível. Com o usuário no dia a dia, precisa procurar os contratos todos que tem lá dentro da empresa, ali dentro ele vai conseguir fazer várias coisas, né? Tem também o Notebook LM, que também é uma ferramenta, também é um agente com várias facetas dentro de arquivos como o Google Drive, e inclusive pode se conectar com sistemas externos, né, como no caso do Gira, ou de ERPs e algumas coisas, e ter controle sobre isso, né, sobre documentos, principalmente coisas de linguagem, né, texto, vídeo, análise de imagens e coisas assim, a nível de usuário, né? Misturando o search do Google também. Essa ferramenta ainda está experimental, essa licença já existe, né? Quem tiver Google Workspace e quiser falar com a gente pode demonstrar como isso tudo aí funciona. Isso tudo aqui é a nível de usuário, né? Fornecido pelo Google. Além disso, tem uma penca, eu botei essa tela aqui, porque isso aqui muda todos os dias e tem uma penca de aplicativos e agentes de AI saindo do mercado agora, nesse momento, a nível de usuário, né? O usuário pode vir aqui e usar. Usuários normais e usuários avançados, vir aqui configurar, fazer o login nessas ferramentas e usar. Beleza. Tem vários tipos aí de agentes, né? Eu colei uns screenshots aí que eu achei na internet para dar uma ideia de tudo que tem aí, do que o pessoal anda fazendo, né? Tem um monte. Não dá para se manter atualizado, né? Beleza. Então, até aqui é mais ou menos a nível de usuário, ou seja, o usuário no dia a dia está ali trabalhando, né? Um cara que manda e-mail no comercial, por exemplo, todo dia, precisa de
3, 4 caras para fazer um conjunto de atividades, de repente daqui a pouco vai precisar de um cara só, porque ele sozinho não vai precisar de talvez uma secretária ou um assistente para escrever e-mails, procurar contratos, organizar ou fazer gestão dessas coisas, vai estar tudo meio embolado aí no meio, no nível do usuário do dia a dia. Claro, existe uma outra parte que são agentes de AI personalizados para o seu negócio. Ou seja, o desenvolvimento customizado de aplicativos de modelos de linguagem, de agentes de modelo de linguagem, para ser utilizados dentro da empresa, especializados num problema específico do modelo de negócio da empresa. Né? Tem várias coisas que se pode fazer dentro da empresa. O primeiro que todo mundo pensa é atendimento e suporte ao cliente, né? Vamos dizer assim. Beleza. Tem um chatbot, né, onde o cliente pergunta, quando que vence o meu contrato? Aí o modelo de linguagem vai lá, lê o contrato e diz, o teu contrato vence no dia 12 de fevereiro. Eu quero renovar. Tá, pode renovar. Né? Tá, é tanto, tá aqui, gera o Pix para a pessoa pagar na hora. Então, isso é um agente de AI que pode ser customizado para o seu negócio. No caso do Google, como é o caso de um chatbot, especificamente, que tem vários no mercado, né? O Google também tem um dele, que é o Dialogflow, que é integrado junto com esses modelos de linguagem que a gente, com o Gemini especificamente, mas também dá para integrar com outros. Beleza. O que esses agentes de AI customizados, né, personalizados, pode fazer? Que é o que nós aqui na Bob somos especializados, né, em construir agentes de AI customizados. Claro, se eu quero fazer um sistema de medicina, por exemplo, né, eu preciso de um médico, né? Eu não sou médico, vou precisar de alguém que tenha esse conhecimento técnico, ou de engenharia, né? Ou qualquer... Então, precisa dessa pessoa que tem esse conhecimento técnico e também que conheça o modelo de negócio da empresa e que traga sugestões de dentro do que está acontecendo na empresa para que a gente possa entender e, em conjunto, elaborar uma ferramenta que vai resolver um problema específico, né, dentro da empresa. Ficou muito mais fácil de fazer isso e muito mais rápido para implementar isso aí. Eu coloquei esses livros aqui porque esses livros aqui representam um conhecimento de dentro da empresa, né? O pessoal que é o Retrieval Augmented Generation, que na verdade é um modelo generativo que gera conteúdo baseado no conteúdo que a empresa tem, né? Isso também é possível de fazer. Então, é bastante sofisticado esse tipo de aplicação. O desafio do mercado é saber o que fazer com eles, né? Tem um grande desafio. Então, alguns exemplos de aplicação, né? A área de compras, empresa que é do varejo, né? Que vende para os seus fornecedores, a todos os meses negocia reposição de estoque. Né? Um agente pode já negociar a reposição de estoque, pedir ajuda para um ser humano, mas ele pode fazer isso muito mais do que precisava de 10 pessoas para fazer isso, hoje precisar de metade com um agente desse desenvolvido, customizado. Dificilmente vai se achar um agente desse tipo que, out of the box, do mercado, que vai ali e faz isso certinho, sob medida, como a empresa precisa. É aí que a gente entra, né, para customizar essas ferramentas de mercado. Prospecção de marketing, enriquecimento de leads, por exemplo, isso a gente faz aqui também. Atendimento de clientes, geração de código, né? A gente já utiliza para desenvolvimento de software código gerado por inteligência artificial. A gente conversa com os agentes interativos aí de desenvolvimento de código e vão fazendo o código que torna o desenvolvimento de software muito mais rápido. O usuário avançado, que é aquele que o pessoal chama de fuçador, né? Que é o cara que sabe tudo, que se mete, que gosta de olhar, estudar, esse cara vai conseguir fazer muito mais coisas, gerando código e scripts, né? Ajuste dinâmico de preços, né? Sistema de recomendação, por exemplo, sistema que analisa o sentimento dos usuários no momento em que eles estão comprando, que analisa o perfil,
e que faz trocas com os modelos de linguagem para poder gerar isso de volta. É uma infinidade, né? Não se sabe ainda tudo que se pode fazer, a criatividade é que é o limite aí nesse caso. Classificação de documentos, né, algoritmo de recomendação e tudo mais. Um agente de AI desse tipo aqui, ele conversa com usuários, conversa com outros sistemas, joga no modelo de linguagem, tem a resposta do modelo de linguagem, atua sobre aquela resposta, devolve para o usuário responde, ele conversa com outro sistema, ele guarda, roda um algoritmo de recomendação de machine learning, identifica o perfil, volta, devolve para a aplicação acontece, volta para ele, e assim ele vai fazendo. Esse tipo de agente que é vivo e que interage com várias aplicações ao mesmo tempo não é uma coisa nova. Já existe um monte, né? Mas com esse plugin do modelo de linguagem, ele ficou muito mais eficiente e muito mais assertivo, e ele potencializou, né? Ele pode fazer muito mais coisas. Beleza. Aonde vivem os agentes de AI, né? Aonde eles vivem? Eles, assim como a gente aperta o Ctrl Alt Del aí no Windows e aparece aqueles programinha lá, em grande escala, a gente precisa rodar eles na nuvem, né? Então, todos esses aqui, que tem nessa lista aqui, por exemplo, eles estão em alguma nuvem, em algum lugar rodando, porque eles são preparados para receber uma grande demanda de usuários para usar isso ao mesmo tempo. É aqui que entra uma plataforma de agentes de AI. Tem algumas no mercado como serviço, já que vai lá, se inscreve, baixa, e usa e faz o deploy dentro da plataforma já automaticamente. É exemplo do LangChain, por exemplo, do Crew AI. Esses caras aí todos, eles têm lá um cloud deles, provavelmente no back-end lá é um cloud público desses, tipo Google, Amazon, ou algum desses aí, que tem lá uma infraestrutura que roda. Nós temos o nosso, né, que é o Lana Data. Nós rodamos os agentes aí dentro a nível enterprise. Eles podem estar conectados com APIs, podem receber informação de vários lugares, podem ser integrados, né, com bancos de dados, com sistemas de telemetria, IoT, né, ônibus andando na rua, por exemplo, mandando informação de telemetria para sistemas internos, e a gente se conecta com isso, traz e roda algoritmos de machine learning, gera dashboards. Ele tem um BI integrado para poder acompanhar tudo isso, mas não necessariamente precisa esse BI ser usado. Pode ser plugado com outros BIs de mercado. E esses agentes são pequenos programas, né? Então tem agentes de AI, agentes de ETL e agentes normais, vamos dizer assim, né? A gente roda todos eles aí dentro. E o que nós fazemos é, junto com a empresa, entender as demandas, entender o que está acontecendo e sugerir uma estratégia de dados para AI e agentes de AI, porque a gente precisa dos dados, sejam eles de bancos de dados, de sistemas, de APIs, estruturados ou não, imagens, né, estruturados ou não, imagem, por exemplo, é não estruturado, né, logs de aplicações já são mais estruturados, documentos em PDF são não estruturados, mas tudo isso passa pela estratégia de dados. Geralmente a estratégia de dados dentro da empresa começa com alguém que baixa o Power BI, né, e começa a usar o Power BI dentro da empresa, e aí depois alguém pede alguma coisa para ele, pede outra coisa, e aquilo vai crescendo, e os dados ficam espalhados, e depois fica assim, e ficam dashboards desatualizados, ou números não batendo de um lado para o outro. Isso tem que estar organizado para que a gente possa construir uma estratégia de AI para construção de agentes de AI customizados, né, personalizados para os problemas internos da empresa. Muito bem, eu acho que era isso que eu tinha para apresentar. Agora a gente pode conversar um pouquinho sobre dúvidas, né? Resumindo, né, são duas vertentes. Uma é a operação direta do usuário no dia a dia, que são os produtos que tem no mercado, e o Google é um grande player nesse produto aí.
e se pode fazer muitas coisas com esses agentes aí direto no usuário, e o desenvolvimento de agentes customizados que podem operar independentemente para ajudar as operações do dia a dia e automatizar processos, né? E muito obrigado.